E sabe qual é a questão aqui? Segundo Byung-Chul Han, que é o autor do livro A Sociedade do Cansaço, que é o que está servindo de base para a gente aqui nesta série de 6 vídeos, Byung-Chul Han, ele vai falar justamente dessa coisa de vivermos nessa era da hipervelocidade e do excesso de informação. É que como a gente está sempre online, sempre recebendo notificações, pulando de tarefa em tarefa e perdendo o controle do nosso tempo, a gente acaba perdendo muita coisa. Ficou repetido, né? Ficou. Mas ficou repetido porque isso é uma coisa que se repete muito mesmo. A gente está sempre perdendo o controle do nosso tempo. A tecnologia que deveria nos ajudar está fragmentando o nosso tempo em pequenos pedaços. E isso vai tornando impossível de se manter um foco contínuo. Vamos pensar num exemplo. Você, por acaso, já começou a trabalhar em uma tarefa, mas aí você foi interrompido por uma notificação. E aí você foi atrás dessa notificação. E daí, quando você voltou para sua tarefa, você levou muito mais tempo para se reconcentrar. Era melhor ter terminado a tarefa primeiro, para só depois ter ido atrás da notificação. E ainda ia te sobrar um tempo para um cafezinho. Mas não, você aceitou ter a sua tarefa fragmentada no meio da coisa acontecendo. Então, essa é a fragmentação do tempo em ação. Se pelo menos tivesse algum estudo falando sobre isso, né? O impacto disso na nossa vida ia ser muito bom. Ia ser tipo uma luz para dar uma orientada na gente. Então, tem estudo. Aliás, tem muitos estudos. Tem uns estudos que mostram que a cada vez que nós somos interrompidos, presta atenção, nós levamos cerca de 23 minutos para conseguir recuperar o foco. 23 minutos é muito tempo! Imagina quantas vezes você é interrompido por dia, por mensagens, e-mails, aquela espiadinha rápida no Instagram. Ei, fecha esse raio do Instagram, menino! A verdade é que o nosso cérebro não foi feito para esse ritmo frenético de multitarefas. Desse jeito, a nossa produtividade acaba indo por água abaixo mesmo. O Byung-Chul Han fala lá no livro dele como que essa fragmentação do tempo, como que isso gera uma verdadeira exaustão mental. E ao invés de termos momentos de desconexão, de pausa, a gente tem puros momentos de avalanche de estímulos. E aqui que eu vou logo te dando uma dica de ouro. Anota no seu caderninho aí de tarefas. Lembra que a gente tá aqui na sessão de terapia, tá? Se ninguém te contou, eu tô te contando isso agora. Aqui é a produtividade que tá no divã. Muito bem, vamos lá. A partir de agora, você vai começar a monitorar quantas vezes você é interrompido no seu dia por notificações, não importa de que tipo seja. E observa também, sempre que você sentir que o seu tempo está se fragmentando, seja porque alguém te interrompeu, seja porque você mesmo se interrompeu, porque você foi fazer alguma outra coisa, quis comer alguma coisa, ou porque você estava fazendo mais de uma tarefa ao mesmo tempo, e aí você acabou se atrapalhando com essa fragmentação de tempo. Faz essa tarefa, mesmo que você não anote nada, mas começa a prestar atenção nisso, tá combinado? Em algum outro vídeo eu vou inclusive te ajudar a encaminhar isso daqui, porque isso é coisa séria. Mas veja, só por fazer este exercício, isso já vai te dar uma noção um pouco mais real de como é que o seu dia tá picotado em várias partes. E lembra, para mudar qualquer realidade, em primeiro lugar, você precisa saber da existência dessa realidade. E é por isso que você vai ficar muito atento a partir de agora, combinado? E agora já vem logo uma boa notícia, que é o quê? É que dá para sair deste ciclo encrencado de ter o tempo todo picotado e que te faz perder tanto tempo, que é criar blocos de tempo que sejam focados, sem interrupções. Esta é uma das estratégias mais eficazes para conseguir recuperar a sua produtividade. Técnicas como o Pomodoro ou Time Blocking, que é o bloco de tempo, elas são ótimas para isso. E como é que você vai fazer? Você vai definir um período específico para trabalhar. E veja bem, sem interrupções. E depois de um período de trabalho, você vai fazer uma pausa planejada com o tempo que você achar adequado. O importante aqui é treinar o seu cérebro a se reconcentrar e a resistir à fragmentação. É um treinamento de musculação, academia mesmo,
só que é para o seu cérebro. Quando você define um período específico para trabalhar sem interrupções, você está implementando uma técnica poderosa para garantir que a sua atenção e energia estejam focadas em uma única tarefa. Isso permite que você entre em um estado de fluxo, onde a concentração profunda e contínua melhora tanto a qualidade quanto a velocidade do seu trabalho. Quando você faz uma pausa planejada depois de um bloco de foco intenso, como é o que sugere a técnica Pomodoro, você está treinando o cérebro a se reconcentrar e resistir às interrupções que fragmentam o tempo. Esse é um treinamento de foco. E por que é que isso funciona? O cérebro humano não foi projetado para ficar alternando constantemente entre as tarefas sem perder eficiência. Nós não somos multitarefas. A cada vez que somos interrompidos, o tempo e a energia para reengatar naquela atividade original aumenta, e isso prejudica o nosso desempenho. Técnicas como a dos blocos de tempo funcionam sim, porque respeitam o ritmo natural de produtividade do cérebro. Isso é o que permite que ele descanse em intervalos curtos e planeje o seu retorno para o trabalho. Na ótica do Byung-Chul Han, essa estrutura organizada e planejada de blocos de tempo seria uma maneira de escapar um pouquinho aí da super autoexploração. Ao controlar o seu tempo e conseguir impor limites, você se afasta um pouco da exigência de estar constantemente disponível e produtivo, porque é justamente isso que acaba levando tanta gente à exaustão e ao burnout. E, inclusive, a positividade tóxica, que a gente falou lá no vídeo passado, que prega que o basta querer e você conseguirá tudo, ela ignora a nossa necessidade de descanso. Ela ignora a nossa necessidade de preservação da nossa energia mental e física. Em outras palavras, ao fragmentar o seu tempo, você também está fragmentando a sua energia e a sua capacidade de concentração. Enquanto que com gerenciamento adequado, como com o uso aí dos blocos de tempo, você consegue dar uma boa preservada nestes recursos que são tão valiosos. Isso cria uma produtividade mais sustentável, que é essencial não só para o sucesso dos seus projetos de curto prazo, mas também para garantir que você consiga manter o ritmo a longo prazo. E mais importante, sem se esgotar no processo. E ainda tem uma boa notícia para você. Com o tempo, essa técnica de usar os blocos de tempo deixa de parecer forçada. Aos poucos, o nosso cérebro começa a associar estes períodos de foco mais intenso, aí sim, aos momentos de alta produtividade. E sabe o que é que acontece a partir daí? O que acontece é que com a fragmentação do tempo, que antes era tão atraente, vai perdendo força. Ah, peraí que notificou aí, pode ser uma coisa importante. Não, eu vou manter o foco, porque senão eu não vou terminar de gravar esse vídeo nunca. E sabe uma coisa que realmente ajuda a manter a sustentabilidade do seu tempo, da sua concentração e da sua energia? Você vai precisar se esforçar para conseguir reconhecer os seus limites e aprender a valorizar o tempo que você tem. Eu sei que para muita gente isso pode até parecer incoerente, mas não tem nada mais produtivo do que aprender a pausar e descansar. Às vezes, a verdadeira produtividade está em saber a hora certa de parar. Isso sim é um ato de cuidado num mundo que está sempre exigindo mais da gente. Então vamos lá, que agora eu vou pegar na tua mão para te ajudar a entender melhor como é que você vai poder dividir o seu dia em blocos de tempos que sejam dedicados a tarefas específicas. Aqui não tem nenhuma grande inovação, realmente não tem nada de outro mundo, mas o que nós temos aqui é o simples, que funciona, o simples que ficou esquecido, deixado de canto para muitos de nós. Bora, que a ideia principal é simplesmente separar períodos exclusivos para cada atividade. E durante esse tempo, me escuta bem, você vai focar inteiramente naquela tarefa, sem interrupções. Isso vai permitir que você tenha uma gestão de tempo mais eficaz, porque com isso você consegue diminuir a tentação de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, que é uma coisa que costuma resultar em perda de foco, perda de produtividade.
E atenção, a tentação de fazer outras coisas vai sim continuar presente, mas aqui é a sua determinação de focar que vai te guiar. E se você achar que a sua determinação é fraca, então peraí, assina aqui nessa linha, ó, que eu vou te acompanhar. Ó, eu vou ficar de olho em você, tá bom? Olha só, durante cada bloco de tempo, você se compromete com uma única atividade e vai tratar de respeitar esse compromisso. E para isso, você vai tentar facilitar algumas coisas. Você vai, por exemplo, desligar todas as notificações, entendeu? Deixa eu ver aí seu celular, deixa eu ver se ele tá no mudo. Tem que estar no mudo, eu tô vendo essa trapaça aí. Então, ao organizar o seu dia, você poderia, por exemplo, organizar assim: das 9 às 10h20, foco exclusivo para responder e-mails. Eu tô sugerindo 1h30 de tarefa. Você vai ver se é realmente isso que você precisa, pelo amor de Deus, é só uma sugestão. Daí, meio-dia, você vai trabalhar em um projeto importante, que eu não sei o que é, mas você sabe, é um projeto teu. Daí, uns 15 minutos de intervalo e às 2h você almoça, descansa, não sei, veja aí. E das 2 às 3h30, alguma reunião, alguma organização. O objetivo é criar uma rotina que seja previsível e organizada, onde você saiba exatamente o que é que você vai estar fazendo e por quanto tempo. Você vai tentar respeitar os limites de cada bloco, vai ficar atento nas possíveis distrações para você ir enxergando o que é que te distrai e vai ficar atento nos pensamentos também, que se tem uma coisa boa para distrair a gente é tagarelice interna sem autocontrole. Essa prática realmente ajuda a melhorar o foco e otimizar a produtividade, além de garantir pausas planejadas para o descanso entre os blocos. E aqui eu vou falar rapidamente da técnica Pomodoro, que eu já falei em alguns vídeos, mas sempre meio que superficial. A técnica Pomodoro basicamente consiste em trabalhar por 25 minutos e fazer uma pausa de 5 minutos. Daí você pode, por exemplo, depois de 4 ciclos de Pomodoros completos, você pode fazer uma pausa maior. Isso ajuda a manter o foco sem deixar a mente exausta. Na verdade, quem vai decidir o tempo de trabalho, o tempo de pausa aqui no Pomodoro é você. O importante mesmo é esse compromisso de trabalha por um tempo determinado e faz pausas, mesmo sem estar cansado, porque é justamente isso que ajuda a olhar para dentro e perceber quais são as suas necessidades naquele momento, dar uma leve acalmada, uma resetada na mente, manter o foco, reajustar o ritmo. Tudo isso porque você dá uma diminuída nesse excesso de conexão com o externo. O Byung-Chul Han faz uma crítica importante justamente nesse excesso de conexão com o externo. O que ele traz é uma afirmação de que nós estamos tão ligados à tecnologia que é como se a gente nunca parasse de verdade. E esse excesso de conectividade fragmenta o nosso tempo de descanso e de reflexão. E para sermos realmente produtivos, nós precisamos de tempo offline, longe das notificações das redes sociais. Não tem problema desligar o seu celular de vez em quando, para dar uma respirada, para focar no que realmente importa. E aqui eu vou te dar outra dica de ouro. Tenta reservar um momento do seu dia para se desconectar totalmente. Pode ser para uma caminhada, para uma pausa, para uma meditação. Pode ser um tempo sentado no sofá, na cama, para refletir sobre o que é que você vai fazer ou do dia que você já fez desconectado. Veja se você tem forças o suficiente para ficar sem este açúcar de conexão, seja por 10 minutos, seja por 20 minutos, mas que seja intencionalmente. A fragmentação do tempo pela tecnologia é mesmo um desafio. Mas com as técnicas certas, você pode retomar o controle do seu dia, da sua semana, da sua agenda. Lembre-se, criar blocos de foco, reduzir interrupções e se desconectar de vez em quando são passos importantes para aumentar a sua produtividade e diminuir o estresse. E para você que veio até aqui comigo, eu te convido para se inscrever aqui no canal, que é uma coisa bem importante para mim e para esse trabalho que eu estou fazendo aqui. E claro, se você quiser se aprofundar ainda mais nessa arte da produtividade e da sustentabilidade emocional, então dá uma olhada no curso que eu preparei, ele fica aqui no link na descrição.
Esse também é um modo de você contribuir com o nosso canal, se aprofundar no tema e, de quebra, a gente consegue ficar um pouco mais próximo também. Gratidão por sua companhia até aqui. Um abraço, um beijo. Até a próxima!